Olá, você está no canal Um Ponto de Vista com Oswaldo Condé. Vamos falar sobre um assunto grave que é interpretação de texto. No Brasil, há uma grande queixa a respeito desse assunto. Os alunos perderam ou não estão exercendo a capacidade de interpretar o que estão lendo. Isso fica ainda mais complexo quando tratamos de textos clássicos religiosos. Eu vou ler é sempre chato em gravações desse tipo, mas não tenho outra opção. Vou ler alguns trechos de um livro sobre a Bíblia que nós escrevemos, ainda não publicado. Esse capítulo, vamos dizer assim, fala sobre os níveis de interpretação. A Bíblia não é um livro puramente histórico. Ela contém fatos históricos, mas não é um livro de história, pura e simplesmente. Por ser um texto sagrado, ela tem níveis de interpretação. E isso quem está dizendo não sou eu, são os rabinos, os pais dessa tradição. Os rabinos falam em 4 níveis de interpretação do texto sagrado, né? Um nível que é literal, um nível que é alegórico, um nível que é moral e um nível que é esotérico, interno, fechado, conhecimento que só é dado de mestre a discípulo. A interpretação literal sobre ela, em Coríntios 3, 6, é dito o seguinte: foi ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, e o Espírito é que dá a vida. Gershom Scholem, um famoso escritor, num texto seu sobre Cabala, né, comentando o Zohar, o livro do esplendor, ele diz o seguinte: todo aquele que lia a Bíblia literalmente, como um livro que apresenta narrativas sobre assuntos cotidianos, não a compreendera. E Gregório Magno, que foi Papa, viveu entre 540 e 604 da nossa era, tinha a seguinte opinião sobre interpretação literal. Isso por um comentarista. Ao contrário de Orígenes, Jerônimo e Agostinho, estudar o sentido manifesto, o sentido externo da escritura era como olhar para o rosto de alguém sem ver o que estava em seu coração. Nós falamos agora então comentamos o Peshat. Peshat quer dizer interpretação literal. Remesh, a interpretação alegórica. Alegoria é quando se fala de um assunto, na verdade, remetendo a outro. É como um tiro parabólico. A interpretação alegórica. Jesus falava em parábolas. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Um exemplo de alegoria é a história do filho pródigo, que sai da casa paterna em busca de aventuras pelo mundo, quebra a cara e depois, arrependido, volta à casa paterna. Ora, esse filho pródigo, esse processo, essa jornada é a jornada da alma. O filho pródigo é a alma e o pai é a divindade. A alma volta à divindade. Então, esse é o sentido chamado remesh, ou sentido alegórico. O sentido moral é bastante claro, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. O que você plantar, você vai colher, né? É a lei de Talião, contida na Torá, quando
a pessoa colhe exatamente as consequências do que semeou, do que plantou. Mas o que mais nos interessa é Sod, que seria a interpretação esotérica, que seria aquilo que é chamado de sofia, sabedoria. Nas palavras de Cristo, a vós, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas o povo só fala através de parábolas. Ou seja, existe um outro nível de interpretação por detrás. Em Efésios 5,14, fica claro que os homens comuns estão dormindo, ou seja, estão num baixíssimo nível de consciência. Desperte você que está dormindo na Matrix. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Somente, então, uma visão do alto, uma teofania e a aplicação correta da interpretação de Sódio é que levará a se tornar um ungido, um escolhido, ou abrirá as portas do paraíso. Curiosamente, quando você coloca estas palavras que definem os 4 níveis de consciência num anagrama, Peshat, Remesh, Darash e Sod formam a palavra. Qual é essa palavra? Pardes, paraíso. Portanto, é preciso conhecer e viver os 4 sentidos do texto sagrado, não meramente uma interpretação emburrecida, literal. É preciso ter todas as chaves, especialmente a chave de Sod, do esotérico, para conseguir entrar no paraíso. Pardes é formado pelos 4 níveis de interpretação, não meramente pelo nível material, literal, físico. Pois é um pouco mais complexo do que parece.